Olá, pessoal. Meu nome é Vanessa Amaral, eu sou subscritora da área de transportes da AXA Seguros e hoje a gente está aqui para falar um pouquinho sobre o seguro para embarcador nacional e a gente vai tirar algumas dúvidas ali do o que é, como funciona e por que contratar esse seguro, porque é tão importante contratar esse seguro para o embarcador, tá? Primeiro, o que é, né? Então, esse produto, ele é destinado a empresas que estão interessadas em proteger o seu bem contra os riscos, né, de transporte dentro do território nacional. Então, dentro do Brasil, as empresas que têm uma preocupação maior com a sua carga, com o seu bem, elas contratam esse seguro. As mercadorias envolvidas, elas podem ser tanto novas quanto usadas. Existem coberturas específicas para cada perfil desses de mercadoria, mas elas são de propriedade do segurado, de quem está contratando o seguro, ou até mesmo de um beneficiário daquela pólice. E esse seguro, ele acaba sendo essencial para empresas que dependem, né, do transporte de carga dentro do país. E contratar um seguro de transporte, ele traz muitos benefícios, porque ele tem o principal objetivo de mitigar os riscos e até mesmo reduzir o prejuízo ao contratante. Ele oferece segurança, protegendo contra uma variedade de riscos que podem impactar a integridade daquela mercadoria, tanto em trajetos de curta ou longa distância. A contratação, ela pode ser feita por qualquer tipo de empresa e porte, tá? Atividades, portes, e sempre vai ser intermediado por um corretor de seguros, que ele está bem especializado, conhece sobre o produto, para poder indicar para você o melhor caminho. E os modais que são envolvidos dentro do transporte nacional, eles são terrestre, aéreo e marítimo ou fluvial. E agora, o porquê que a gente precisa contratar? Quais são os benefícios do embarcador contratar um seguro próprio, um seguro para as suas próprias mercadorias? As coberturas disponibilizadas para o embarcador, elas são significativamente mais amplas do que as que normalmente são oferecidas para o transportador. Ou seja, isso traz uma tranquilidade e uma melhor proteção do próprio bem daquele contratante do seguro de transporte nacional, tá? Personalização e gestão mais eficiente da operação, ou seja, você mesmo, embarcador, dono do seu próprio bem, pode escolher as coberturas que melhor se adequam ao seu risco. Então, você vai ter uma pólice particularizada, com coberturas que agregam e coberturas que vão trazer mais tranquilidade para você, além de regras de gerenciamento de risco desenhadas especificamente para a sua operação. Então, é uma apólice que dá para ser desenhada com particularidades dependendo de cada operação. Existe uma maior vantagem financeira e operacional quando você contrata a sua apólice própria, porque você consegue negociar com seus fornecedores, você consegue negociar até mesmo com transportadores, quando você detém a sua apólice própria. Você fica mais tranquilo, você fica mais confortável na negociação aí do dia a dia, quando você sabe que você está assegurando o seu próprio bem. A verbação simplificada e automatizada, ou seja, você mesmo consegue controlar e reduzir algumas falhas administrativas, porque é tudo mais automatizado, é mais simplificado, você detém o controle de tudo que está sendo averbado, ou seja, tudo que está sendo informado para a seguradora, então você consegue administrar de uma forma muito mais ampla o seu negócio. E em caso de sinistro, você consegue ter uma maior agilidade na regulação daquele evento. Então, o transportador, ele vai ter a sua pólice, né? Provavelmente em outro painel vocês já ouviram falar. Então, o transportador ele é obrigado a contratar, porém, a tranquilidade que o embarcador, ao contratar o seu seguro, ele detém, acaba sendo infinitamente maior. Então, com a Lei 14.599, ela define ali a obrigatoriedade para o seguro do embarcador, do transportador, desculpa. Porém, ela coloca que o embarcador
pode contratar a sua apólice. Então, assim, como a amplitude de cobertura do embarcador ela acaba sendo maior, por mais que o transportador tenha a sua obrigatoriedade, as coberturas disponíveis para o embarcador dificilmente vão ser equiparadas numa apólice de transportador. Então, o embarcador ele pode contratar a sua apólice, mesmo tendo a obrigatoriedade para o transportador. Agora a gente vai falar sobre 2 tópicos que são extremamente importantes quando a gente fala de seguro de transporte de embarcador, que é a averbação e os tipos de apólices que o embarcador pode contratar. A averbação, ele é o ato de comunicar à seguradora a ocorrência dos seus embarques. Por que é importante você comunicar à seguradora? Porque através dessa comunicação é que você vai estar garantindo o amparo técnico para aquela viagem, tá? Então, é obrigatório para que na hora de um sinistro não se tenha problemas acerca de cobertura securitária, tá? E como é que a gente define os tipos de averbação? A gente normalmente utiliza 3 tipos, tá? 3 tipos não, seriam 2 tipos, sendo que um deles você tem 2 opções. Então, ou seja, a gente tem o mensal, que você pode informar via planilha, a sua seguradora, ou via integração sistêmica. Então, existem sistemas de averbação hoje, que é feita uma integração junto com o sistema da empresa, para que essa averbação seja o mais automatizada possível e que você não tenha preocupações de será que eu averbei? Será que eu não averbei? E você tem formas de confirmar se você realmente fez aquela averbação via integração sistêmica. E tem a diária, também via sistema, que é aquela que todos os dias, quando o embarque for sair, o próprio sistema vai captar aquela nota fiscal, aquele documento fiscal que você tenha e vai transmitir, criar uma caixa de transmissão para a sua seguradora, tá? Então, isso tudo garante a automaticidade, garante a tranquilidade que aquela carga está sendo averbada e você pode conferir. Então, isso tudo tem treinamento, as empresas especializadas treinam os nossos clientes para poder saberem utilizar a plataforma da melhor forma possível. E aí a gente vai para os tipos de apólices. Quais são os tipos que o embarcador ele consegue contratar comumente aí no mercado, tá? Ele tem a opção da anual, e dentro da anual existe 2 opções, que é averbável e ajustável. Averbável é quando você tem um faturamento e cobrança mensalmente, cobrança de prêmio, tá? Mensalmente. Ou seja, vai se informando as viagens, ou vai encaminhar a planilha mensalmente, e vai gerar uma fatura todo mês com aqueles embarques que ocorreram no mês anterior, tá? E tem o ajustável, que é quando a gente tem uma previsão de movimentação anual já, quando o próprio cliente encaminha para a sua seguradora qual o valor de movimentação ele pretende fazer num período de 12 meses, né? E aí a seguradora, dentro das condições ali técnicas de termos e condições, ela calcula o prêmio anual. E esse prêmio ele pode ser pago de forma parcelada dentro da vigência da apólice. E tem também a opção do avulso. O avulso, de fato, ele é uma apólice para cobrir exclusivamente uma única viagem. Então, eu não tenho tanta frequência de embarques, eu tenho um embarque ou outro, um mês ou outro, uma vez ou outra. Então, normalmente tem empresas que optam por garantir aquela viagem, e aí a gente chama de avulso. E aí é analisado, precificado e cobrado um prêmio exclusivamente para aquela viagem, tá bom? Agora a gente entra um pouquinho no detalhe das coberturas básicas, tá? Que é extremamente importante a ciência do que cobre cada cobertura básica. Dentro do seguro de transporte nacional, vocês vão conversar com seus corretores, com as suas seguradoras, e vocês vão poder perguntar, inclusive, quais são todas as coberturas que existem disponíveis, até para poder particularizar para a sua operação. Aqui eu vou trazer as 3 básicas, que são as que regulam e são as que mais são utilizadas dentro do mercado de transportes, tá?
Primeira delas é a cobertura básica ampla A. Essa é a cobertura que a gente chama de all-risks. É a cobertura mais completa para o embarcador. É aquela que dá cobertura para roubo, avaria, operação de carga e descarga, e ela é muito utilizada para mercadorias novas, tá? Logo depois dela, a gente entra na cobertura básica restrita B, que ela é uma intermediária, ou seja, ela por si só não tem cobertura para roubo nem avarias, por exemplo, mas ela tem cobertura para acidentes básicos, incêndio, capotamento, tombamento, mas garantindo também alguns eventos decorrentes de atos da natureza, como inundação, desmoronamento, terremoto, entre outros. Essa é a intermediária dentro do seguro de transporte nacional para embarcador. E agora a gente tem a mais simples, né, que é a cobertura básica restrita C. Ela é muito utilizada quando a gente fala de operações para mercadorias usadas. Ela também não tem cobertura para roubo, não tem cobertura para avarias, não tem cobertura para eventos da natureza, como tem a restrita B. Ela dá cobertura muito basicamente para acidentes, como incêndio, explosão, capotagem, colisão, tombamento, coberturas bem básicas, tá? Então, ela é a mais simples que a gente oferta para o embarcador. E dentro desse mundo de coberturas, existe também aquelas coberturas adicionais. O que seriam as coberturas adicionais? São possibilidades de contratação particularizada, dependendo do que você precise dentro da sua operação. Então, são riscos extras que, muitas das vezes, podem gerar uma precificação diferenciada, uma franquia diferenciada, mas tudo vai depender da análise do risco pela sua seguradora, tá? Eles não fazem parte da cobertura básica, sendo necessária a sua contratação adicional. Aqui eu trago para vocês as mais comuns, as mais solicitadas, as mais aplicáveis dentro das operações, que aqui a gente tem a cobertura adicional de frete, despesas, lucros, transbordo e desvio de rota, destruição, mercadorias transportadas em veículos do segurado e o adicional de roubo, quando, se contratado, a cobertura básica restrita B ou C. Então, ou seja, lá na cobertura básica, se eu contrato a ampla A para mercadoria nova, normalmente utilizada para mercadoria nova, você já está 100% amparado. Quando eu contrato uma restrita B ou C, além de algumas outras exclusões, ela também não tem cobertura para roubo. Porém, há possibilidade de contratar o roubo para ela, que aí cobra-se ali um valor adicional e inclui-se essa cobertura adicional de roubo utilizada nessas duas básicas, restrita B e C. Dentro desse mesmo contexto, a gente traz as cláusulas específicas, que também não estão na cobertura básica, também necessitam de contratação adicional, mediante a cada detalhe de cada operação, de cada apólice, cada risco. Então, quais são as mais comuns? Cláusula para bens usados, que traz ali exatamente detalhes do que ampara quando você estiver transportando só mercadoria usada. A cláusula de averbação, que é muito importante ter essa cláusula, exatamente devido à importância de se ter a informação dentro da seguradora daquela viagem. A cláusula de franquia, então vão existir algumas coberturas que necessitam da aplicação de uma franquia, então é importante ter essa cláusula. A cláusula para máquinas, então se você transporta muito máquinas e aparelhos e equipamentos, existe uma cláusula específica com alguns detalhes exclusivamente para esse tipo de operação. Assim como mercadorias transportadas em container e a cláusula de beneficiário. E aí aqui eu deixo para vocês o meu contato, né? Como eu comentei no início, eu trabalho na área de transportes da seguradora AXA. Então, meu contato está aí. Espero ter ajudado muito na compreensão do porquê contratar um seguro de transporte nacional, o porquê é bom o embarcador se preocupar com esse pedacinho do seguro da carga dele,
exatamente porque ele vai ter uma amplitude de coberturas muito maiores, trazendo uma segurança e uma tranquilidade bem mais ampla para a sua operação. Muito obrigada e fico à inteira disposição.